A doutrina da eleição é injusta? Uma resposta rápida para essa pergunta é que a doutrina da eleição é de difícil aceitação na cultura dos nossos dias, em razão da cultura da meritocracia e de um trabalho inadequado de discipulado. Muitas pessoas discordam da doutrina da eleição. O termo eleição em grego carrega o significado de escolha, seleção ou eleição especial. Quem está fazendo a seleção? Paulo diz em Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Contudo, quando a doutrina da eleição é abordada em alguns círculos, as pessoas imediatamente se opõem alegando que, se Deus escolhe algumas pessoas e não escolhe outras, Deus estaria sendo injusto. Mas pensem comigo, se Deus nos tratasse com justiça, segundo as nossas obras, todos nós iríamos para o inferno. O principal argumento bíblico usado para questionar a doutrina da eleição é a presciência de Deus em Romanos 8. Esse argumento que, eu adianto que discordo, tem como base esse raciocínio. Deus, assim como um vidente, olha no futuro como responderemos ao chamado de Jesus, e é com fundamento nessa previsão do futuro, que é chamada na Bíblia de presciência, que Deus nos elege ou nos rejeita. Vejam, como falei, não concordo com essa interpretação. O entendimento que eu tenho é esse. Deus nos escolhe, não porque Ele previu o futuro e viu que nós o escolheríamos, ou queríamos crer, mas pela razão exatamente oposta. Ele nos escolhe porque nós não o escolheríamos, e nem acreditaríamos em Deus por nossa conta. As pessoas que questionam a doutrina da eleição normalmente apresentam essa pergunta: se Deus escolhe quem quer e salva seu povo que escolheu antes da fundação do mundo, por que devemos viver segundo os ensinos bíblicos? Muitas pessoas desaprovam a doutrina da eleição, porque sentem que, ao abraçar a soberania de Deus e a graça, elas perdem o controle. No entanto, precisamos entender que, se Deus decretou a salvação dos eleitos, então ela acontecerá. Se os eleitos não aceitarem o chamado e não perseverarem, vivendo como a Bíblia nos ensina, a eleição de Deus seria impedida, e seria um erro dizer que Deus é soberano. Por esse motivo, quando corretamente compreendida, a doutrina da eleição nos leva a um estado de humildade e impede qualquer orgulho humano ou atribuição de mérito por obras na salvação. Finalizo com esse texto. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus.